Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, gente? Gente, seguinte, a gente vai começar agora um conteúdo novo, um conteúdo bem importante, bem legal, tá? Que é o conteúdo das redes de transportes, tá? Para a gente entender como é que o mundo ele está conectado hoje em dia, como é que os meios de transporte eles foram evoluindo, tá? Então é um conteúdo bem importante para a gente entender esse tipo de aspecto, beleza? Então aqui eu trouxe para vocês um slidezinho sobre essa questão. E quando a gente fala de meios de transporte, de rede de transporte, é muito importante a gente entender, né, como esses meios de transportes eles foram evoluindo ao longo do tempo, tá? Além disso, além da gente entender essa evolução dos meios de transporte, a gente tem que estar entendendo também que a própria evolução deles se dá a partir da evolução dos processos produtivos. Então, a gente tem aí muitos dos meios de transporte sendo criados baseados, por exemplo, nas evoluções industriais, né? Então a gente tem, por exemplo, lá criação, né? Vou dar aqui um spoiler da aula. Criação da máquina a vapor na primeira revolução industrial, né? Um tempo depois, mais ou menos ali 50 anos, a gente tem a criação, né, de locomotivas a vapor, de barcos a vapor, né? É, a gente tem na segunda revolução industrial, lá 1860, 1870, a criação do motor a combustão interna. Então, ali em 1900, 1900 e pouco, a gente tem ali a criação de automóveis a combustão, né? De próprio barcos a combustão, tá? Então, a gente tem sempre a evolução dos meios de transporte, eles acontecendo de forma conjunta com o processo produtivo. Isso é muito importante a gente entender. Tá bom, gente? Então, a gente vai começar falando aqui um pouquinho, né, da evolução desses meios de transporte e é muito importante a gente entender que os homens, né, os seres humanos, antigamente, eles se deslocavam a pé. O primeiro meio de transporte do ser humano foi realmente o caminhar, né? A partir do momento que o ser humano começa a domesticar os animais e começa a utilizar eles, né, como meio de transporte. Aqui a gente tem, né, nas diferentes sociedades que a gente tem no mundo, os animais que foram domesticados e aí sim servindo como meio de transporte. Tem camelo, elefante, o próprio cavalo. Então, o ser humano ele passa a domesticar os animais e passa a utilizar, né, esses animais como meios de transporte. Porque antes disso, o meio de transporte do ser humano era só o quê? Só caminhar, beleza? Então, uma coisa um produto que revolucionou os meios de transporte foi a roda, né, gente? Porque sem a roda, né, fica muito difícil, porque a gente tem lá as pessoas se locomovendo num elefante, num cavalo, num camelo, mas não dá para subir cinco, seis pessoas num cavalo, por exemplo, né? Mas se a gente pegar uma roda, né? As rodas como instrumento, criar uma base e tudo mais, a gente tem aí um meio de transporte animal, né? Mas para que caiba mais pessoas, né? Que caibam mais pessoas. Um outro fato que faz com que a criação da roda seja muito, muito, muito importante é o transporte de mercadorias com tração animal, tá? Num primeiro momento, claro, né? Então, muitas mercadorias, né, começam a ser levadas por meio do transporte da tração animal, porque a gente tem o desenvolvimento ali da roda, né? Então a gente tem aqui como exemplo, né, o carro de boi, temos a própria carroça, a carruagem ali, né, levando as pessoas. Então a gente tem a roda sendo muito, muito importante, né, no processo evolutivo aí dos meios de transporte, beleza? Continuando, então, a gente tem, né, se vocês perceberem, né, 1750, a gente tem, né, a primeira Revolução Industrial, basicamente 50 anos depois, em 1803, né, surge em Londres, que foi o berço da primeira Revolução Industrial, surge em Londres a primeira locomotiva a vapor, né, locomotiva a vapor que se move através da queima de carvão mineral, né, e ela é a vapor, né? Através do vapor que o carvão mineral gera, que a locomotiva se movimenta, tá? Então a gente tem aí esse tipo
esse tipo de meio de transporte já evoluindo de uma certa forma, né, o modo de se locomover no mundo, porque antigamente as pessoas tinham lá carruagem, charrete e tal, sempre com tração animal, né? Agora, a gente tem uma locomotiva a vapor, ou seja, a gente consegue levar uma quantidade enorme de produtos, uma quantidade enorme de pessoas de uma vez só, que vai fazer com que a gente tenha, né, a aceleração das entregas de produtos, a aceleração do movimento populacional muito importante. Tá? Então, a gente tem a locomotiva a vapor e o próprio navio a vapor depois para fazer travessias intercontinentais, muito importante o surgimento desse tipo de locomoção, tá? Porque se a gente for pensar como como que as pessoas se locomoviam, como que as pessoas iam, por exemplo, ou vinham, né, no caso da Europa para a América, né, antes do desenvolvimento do barco a vapor. Eles vinham com as caravelas, né, com barcos à vela e tudo mais, mas se esse barco à vela ele pegasse no caminho uma tempestade ou um vento contra, isso já atrasaria a viagem, né? Por exemplo, não que não atrasasse com o motor a vapor, né? Mas acaba que os meios de transporte, no caso o navio a vapor, ele cria uma autonomia, né? Frente às adversidades climáticas e naturais, que acaba fazendo com que o ser humano fique cada vez menos atrelado às condições climáticas, à natureza. Né? Então, o navio a vapor, né, no caso, ele acaba gerando para o ser humano uma autonomia muito grande. Tá bom, gente? É muito importante a gente lembrar disso. Beleza? Já na segunda revolução industrial, a gente tem o desenvolvimento dos carros, né, dos automóveis. A partir da segunda revolução industrial, melhor dizendo, né, a gente tem o desenvolvimento dos automóveis e não só automóveis individuais, o que foi uma diferença muito importante, né? Porque até então a gente tinha ali navios a vapor, barcos a vapor, mas todos meios de transporte coletivos. Então, a gente tinha lá antigamente a carroça, que era um transporte individual. Depois, com o surgimento da máquina a vapor, se tem o desenvolvimento dos navios a vapor, dos trens a vapor, né, das locomotivas, mas não se tem a difusão de um meio de transporte individual a vapor. Então, a partir do momento que se tem a nova revolução industrial, né, e um tempo depois a difusão daquela tecnologia para os meios de transporte e comunicação, a gente tem a criação aí dos carros individuais, né, do transporte individual novamente. Agora temos o motor a combustão nos automóveis, né, sem contar, claro, própria utilização de motor a combustão em navio, em locomotiva também, própria utilização de motor a combustão em meios de locomoção terrestres mais coletivos, como ônibus, caminhão para levar, né, para levar mercadoria, mas a gente tem aí o motor a combustão servindo agora como um meio de transporte individual. Mais para frente, né, mais nessa meia revolução que a gente chama, a gente tem o desenvolvimento dos motores elétricos, né, também, né, posteriormente ao motor a combustão, mas agora a gente tem carros a combustão e carros elétricos também, tá, gente? Lembrando que o carro elétrico ele é muito importante, muito legal, principalmente por causa do meio ambiente, né, da emissão de gases do efeito estufa. Beleza, gente? Então, como vocês já sabem, os carros com motor a combustão usam gasolina, né, principalmente, né, derivado do petróleo, e os carros elétricos utilizam a energia elétrica para se movimentar, tá? Voltando, a principal vantagem do carro elétrico é sim, né, a emissão de gases poluentes, gases do efeito estufa. Beleza? Temos aqui a evolução dos meios de transporte ainda a partir da segunda revolução industrial, né? Temos o próprio comboio, o ônibus, o caminhão. Então a gente tem aí essa questão muito importante dos próprios meios de locomoção coletivos, mas
desenvolvidos a partir dos motores a combustão, tá? Temos os meios de transporte aquático, tá? Os meios de transporte aquaviários, então a gente tem aqui, né, as jangadas, as canoas, temos os navios, temos transatlânticos que transportam uma carga gigantesca, né? Uma quantidade de carga gigantesca com os containers e tudo mais. Temos transporte de pessoas também, né? Por meio de hidrovias, certo? Temos várias formas de transporte através da água, beleza? Temos a caravela, como antigamente, temos o próprio barco à vela, o barco a vapor, como já foi citado, né? Os aqui, como eu já falei, o navio cargueiro, o transatlântico, temos o próprio iate, que seria, né, um meio de transporte, ou uma lancha, que seria um meio de transporte individual, né? Só que na hidrovia, tá? Temos também os meios de transporte, o meio de transporte aéreo, tá? Que vai acontecer pelo ar, e aí a gente tem a difusão, né, desse meio de transporte. Temos lá no início o transporte aéreo começando através dos balões de ar quente, tá? Depois, esses balões de ar quente, eles partiram, né, para o desenvolvimento dos dirigíveis, tá? Que agora é capaz, né? Que agora não, que na época era capaz de levar várias pessoas, ou seja, um balão gigantesco que levava bastante gente, né? É um transporte já aí coletivo, tá? E aí a gente tem agora, né, a partir do século XX, do desenvolvimento do motor a combustão, a gente tem aí, né, os meios de transporte já aéreo também sendo baseados nesse tipo, né, de tecnologia. Temos o próprio avião, avião de passageiros, o próprio helicóptero. Beleza, gente? E o Brasil? Como é que está o Brasil nessa questão do desenvolvimento do setor de transporte, no desenvolvimento dos meios de transporte? Gente, o Brasil tem um sistema de transporte com vários problemas, tá? O principal problema dos meios de transporte no Brasil, ele vai acontecer quando os meios a combustão eles surgem, tá? E eles vêm em grande massa para o Brasil, tá? Isso vai acontecer ali a partir da década de 30, principalmente, tá? Tem um período do desenvolvimento brasileiro que é quando o Juscelino Kubitschek ele, né, vem ao poder, ele vem a ser o presidente do Brasil. E o Juscelino tinha umas ideias muito diferentes do Getúlio Vargas, né, que desenvolveu bastante a indústria nacional. O Juscelino queria desenvolver a indústria, queria desenvolver o Brasil, mas ele queria desenvolver de forma que as indústrias de fora, né, as indústrias multinacionais, elas adentrassem ao Brasil e começassem a produzir aqui. Né? Então, ele queria que o Brasil tivesse um desenvolvimento tecnológico, ele queria que o Brasil tivesse um desenvolvimento industrial, mas baseado na tecnologia externa. Então, o que o Juscelino faz? Ele começa a fazer uma série de acordos com industriais de fora, tá? Para eles virem produzir no Brasil. Isso ali na década de 50, tá? Qual é o setor industrial que está extremamente em alta na década de 50? O setor automobilístico. Tá? Então, a partir da década de 50, com o setor automobilístico em alta, o Juscelino convida vários industriais a virem produzir automóveis no Brasil. Só que os industriais chegam ao Brasil e eles dizem o seguinte, para a gente produzir carro aqui, a gente tem que ter para quem vender. Né? E aí o Juscelino começa um esforço de beneficiamento das rodovias em detrimento de ferrovias e hidrovias. Tá? E aí a gente tem o desenvolvimento de uma malha rodoviária no Brasil gigantesca, tá? E a gente tem o esquecimento das ferrovias e das hidrovias. Tá? Então, hoje, a principal forma de se locomover no Brasil é através das rodovias. Né? Fato que vai acabar gerando, né, um problema onde uma greve de caminhoneiros, como aconteceu uns anos atrás, acabou fazendo com que o Brasil parasse. Né? Então, toda
toda a locomoção de pessoas, toda toda a entrega de produtos, ela vai acontecer por meio dos meios de transporte rodoviários, tá? Em grande maioria, tá bom, gente? É através de rodagem de caminhão, é através de ônibus que as pessoas, que as mercadorias vão ir de um local para o outro internamente no Brasil, beleza? Então a gente tem assim, como eu já disse, né, a indústria petrolífera, a própria indústria automobilística fez muita pressão sobre o Juscelino e ele acabou, né, fazendo com que se iniciasse, tá, esse desenvolvimento rodoviário no Brasil, que veio acontecendo, que vem acontecendo desde o período, tá? Não dá para botar tudo na conta do Juscelino, porque os governos posteriores também continuaram com a mesma ideia, tá bom? Passando pelo governo militar e passando para os governos atuais também. Tá certo, gente? Então, aqui a gente tem a malha rodoviária do Brasil de 2007. Se vocês perceberem, a malha rodoviária do Brasil, principalmente nas áreas litorâneas, ela é muito bem desenvolvida, tá? Quando a gente vai chegando mais para o interior do Brasil, a gente já começa a ver as deficiências da malha rodoviária. Porque se vocês perceberem, tem muita rodovia que não termina em nada, tá? Que ela simplesmente acaba, rodovia, né? Que não liga, que não tem ligação uma com a outra, tá? E isso acontece bastante, tá, gente? Porque quando a gente teve um surto desenvolvimentista no Brasil, né, Juscelino, no período militar, se começou a construir várias estruturas sem pensar muito, sem muito planejamento. Então tem muita rodovia que não é nem muito utilizada, só que ela foi construída, tá certo? Aqui a gente já tem um mapa que vai explicar outra coisa. Aqui é a malha ferroviária brasileira. Deem uma olhada, dois mapas, 1910, 2007. Percebam a diferença. Olhe como, de 1910 para 2007, pouca ferrovia foi desenvolvida, né? Pouca ligação se teve. Então, aqui, esse tipo de mapa nos mostra que as rodovias são muito mais priorizadas quando o governo, né, faz esse tipo de construção, tá? Em detrimento das ferrovias que são esquecidas, tá? Aqui a gente tem também os principais portos e hidrovias do Brasil, tá? E aqui a gente também consegue entender que o Brasil, né, um dos países que com maior quantidade de rios do mundo, acaba tendo poucas hidrovias, tá? Uma das características dos rios brasileiros que faz com que isso seja uma realidade é que a maioria dos rios brasileiros são rios de planalto, ou seja, são rios, né, que têm quedas d'água, são rios que são ruins para navegação. Mas tem muitos rios de planície no Brasil, tem muitos rios navegáveis que não são utilizados. E a rodovia ela é utilizada para esse trecho, para esse caminho. Beleza? Aqui a gente tem o transporte aéreo brasileiro, se vocês perceberem, né? A gente tem um bom desenvolvimento do transporte aéreo, mas, claro, o grande polo de desenvolvimento do transporte aéreo nacional, né? Aqui temos o fluxo de carga, é sim o eixo Rio-São Paulo, tá? Ali na parte do centro-sul brasileiro. Beleza, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido essa relação da evolução dos meios de transporte, como também a utilização, né, o desenvolvimento do transporte nacional. Tá certo, gente? Fiquem bem, tá? Fiquem no aguardo aí das próximas aulas, a gente vai se conversando, vamos nos falando. É isso aí, gente. Valeu. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.